Feliz sábado para vocês, tudo bom? Minha voz está um pouco rouca por causa da gripe, mas nem ela vai me impedir, em nome de Jesus, de compartilhar a palavra hoje. E eu quero dizer para você da minha felicidade de poder nesse sábado compartilhar com você a palavra de Deus. Obrigado Juliana com Coral Novo Sentido, obrigado Pablo por ter trazido a palavra de Deus de maneira cantada, também com coral universitário. Obrigado a você que está acompanhando a gente pela internet. A gente tem uma outra igreja, uma igreja online. Gente espalhada pelos mais diferentes cantos do nosso país. Tem gente assistindo o culto da igreja do EN de outros lugares. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal de Portugal, para o pessoal que está acompanhando nos Estados Unidos. Mandar um abraço especial para alguns amigos que estão na área ala hispana da divisão sul-americana. Temos alguns estudantes que estão nesses lugares e que estão acompanhando a transmissão, porque, embora estejam entre os lugares, a igreja do Inhaene, ainda que de longe, permanece sendo a igreja deles. E a vocês que estão online, portanto, mesmo os mais próximos, eu quero agradecer a você por estar acompanhando e celebrando e cultuando o Senhor. Você que está aqui presencialmente, olha para quem está do teu lado aí, deseja um feliz sábado. Fala assim, que prazer ter você na casa de Deus. Eu preparei alguns lembretes aqui para dizer para você antes de abrir a palavra. Então fica bem atento, tá bom? Tem algumas coisas para dizer para você. Bom, a primeira delas, o pastor Pablo já disse, a gente está retomando as atividades. Geral. Está começando. A gente espera com muita ansiedade terminar fevereiro para começar tudo. Porque logo depois do carnaval também se encerram as matrículas, e aí nós temos um efetivo completo dos nossos estudantes, e o resultado direto disso é que a gente consegue, com isso, fazer todos os projetos que acontecem na instituição andarem. E eu quero louvar a Deus, porque você está chegando. Para você que ainda está acompanhando a internet e gostaria de já estar aqui, calma, falta só mais alguns dias para você chegar. E para você que já chegou, muito bem-vindo! Bom, você já sabe, temos teste de coral. Você que gosta de cantar, vem cantar com a gente. Tem Novo Sentido chegando. Coral Novo Sentido está aí, as portas abertas, hoje às 16 horas, tá bom? Se você louva a Deus por meio do canto, vem cantar. Se você gostaria de cantar, mas não canta, louva a Deus do banco. A mesma coisa para o coral universitário, hoje às 16 horas também, vem louvar o nome do Senhor. Coral Madrigal, que é outro dos corais da instituição, no próximo sábado. Então já se programe para você poder participar de todos os ensaios, de todos os testes. Nós também estamos abrindo as inscrições para você cujo dom não é cantar, o dom é interpretar. Então, nós temos alguns ministérios disso. Temos, por exemplo, Fábrica de Cenas, que também está abrindo inscrições e testes. Depois você procura o professor Ângelo, que é o nosso diretor de marketing, para você saber mais informações. Nós também estamos abrindo fugiu o nome agora. Feições, muito obrigado. Veio na cabeça o Kids. Feições, nós temos os dois ministérios, para crianças e também para os jovens, já quase adultos, o Feições e o Feições Kids. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, para fazer um desafio. Posso contar para vocês aqui? A gente tem o Feições Kids, que vai até os 12 anos de idade. E a gente tem o Feições, que vai ali aproximadamente, não há uma regra rígida, mas aproximadamente a partir dos 17, 18 anos. E nós não temos um Feições para essa faixa intermediária. A gente não tem um Feições Teen. Para os adolescentes, para os pré-adolescentes. Já perceberam isso? Eu me dei conta disso um tempo desse atrás.
Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desafiar a igreja. Vou chamar alguém da igreja e dizer assim, ei, você topa criar esse ministério? Me procura. E eu vou te dar todo o suporte para a gente criar o ministério do Feições Team. Bora criar esse ministério? Então, se Deus está convidando você para, quem sabe, ser desafiado a colocar os adolescentes também para participarem com seus dons e talentos nessa área, me procura para a gente poder organizar o Ministério Feições Team, que nós já temos o Kids, já temos o Feições para jovens e jovens adultos. Então, pensa com carinho nisso, tá bom? Nossos 10 dias de oração estão acontecendo e tem sido uma bênção. Todos os dias, às 6 da manhã. Então não esquece, coloca no teu calendário diário, coloca teu despertador para acordar um pouco mais cedo. Vem para a igreja para cultuar conosco. Em razão do horário, nós não estamos transmitindo pela internet. Então se programe para você que está aqui na comunidade, para vir cultuar com a gente também às 6 horas da manhã, porque tem sido uma grande bênção. O pastor Binho tem trazido poderosas mensagens para nós. E, além de tudo, é uma grande oportunidade para ajoelharmos e orarmos. Então, levanta da cama e vem orar, tá bom? E por fim, encerrando aqui os meus anúncios prévios, as nossas comunidades começam que dia? Sábado que vem. Sábado que vem começa a Faith House, sábado que vem começa Novo Sentido. E significa, portanto, que os horários de culto voltarão aos horários que acontecem quando as comunidades estão funcionando. Você que já é membro aqui da igreja há mais tempo já sabe, você que está chegando esse ano vai saber agora. Nós temos o primeiro culto, que começa às 8h20 da manhã. Depois disto vem a escola sabatina e, na sequência, o culto das comunidades, a Faith House, lá no Novo Salt, no auditório do Novo Salt, e também a Novo Sentido aqui na igreja, ambas acontecendo às 11 horas da manhã, ok? Então, programe-se para estar em um destes 2 horários, ou até, quem sabe, em todos, para você poder aproveitar ao máximo toda a nossa celebração espiritual que acontece a cada novo encontro de culto. Lembrando que hoje já se inicia as classes de escola sabatina desta igreja, da Faith House, as classes de escola sabatina internacionais, tanto inglês quanto espanhol, elas já começam hoje. Eu tenho uma novidade para dizer para vocês, na verdade 2. A primeira delas é que nós vamos abrir mais uma comunidade na igreja do Unhaene. É a comunidade dos adolescentes. Ela vai funcionar em um horário alternativo e a ideia é que a gente pegue os adolescentes e, ora, eles estão reunidos fazendo o movimento deles e, ora, eles estão envolvidos em missão. Então, nós não temos a missão dos universitários, que acontece uma vez por mês, saindo aos sábados à tarde. Nós também vamos ter a missão Team. Não, gente, deu certo? Não, né? Não, deixa quieto, pula, né? Nós vamos ter a missão dos adolescentes, também acontecendo em um horário alternativo da igreja, porque a ideia é que a gente pegue essa turma que faz acontecer, que participa dos cultos, e eles se tornem ainda mais ativos. Então nós estamos agora, e dentro dos próximos cultos eu estarei informando a vocês como vai acontecer, mas já quero desde já anunciar que nós vamos ter uma nova comunidade, e é a comunidade dos adolescentes e dos pré-adolescentes aqui da igreja. Eu queria terminar dizendo para vocês, dando para vocês um breve relatório. Nós adquirimos o telão para a honra e glória de Deus. E, como eu expliquei para vocês, nós adiantamos um passo, porque no cronograma das reformas que a igreja precisa, a primeira etapa era fazermos o fundo da igreja, por conta da questão estrutural, para a honra e glória de Deus, em 2024 foi feito. A segunda etapa é nós fazermos a parte da frente da igreja, que é a reforma estrutural do telhado.
E tudo isso é um valor muito alto, por isso nós estamos fazendo por etapas. Mas como essa reforma estrutural vai levar, além de muito tempo, ela precisa envolver muita gente, união, associação, a própria instituição como um todo, Uniaene. Então nós vamos levar um pouco mais de tempo no planejamento para realizar esta obra, porque ela vai envolver muito maquinário, muito aluguel, vai ter que envolver guindaste, uma série de coisas que tornam a obra um pouco complexa. Então nós decidimos, em comum acordo, dar um passo à frente enquanto verificamos como executar esta obra, que era adquirir o telão, que fazia parte da 4ª etapa da reforma. A 3ª etapa é fazermos uma reforma geral das instalações elétricas da igreja. Como expliquei para vocês, muitas vezes um celular plugado em alguma tomada pode causar um curto-circuito em outros lugares, por conta das nossas instalações já terem mais de 40 anos. Então, por esta razão, a 3ª etapa é a reforma elétrica da igreja. Mas nós decidimos dar um passo de fé e adiantar a parte da 4ª etapa, que é o telão. Porque nós já estamos precisando há muito tempo. E como nós sempre alugamos para os eventos, nós pensamos de maneira pragmática. Ora, a gente paga aluguel. Se a gente pegasse todo o dinheiro que nós já pagamos de aluguel ao longo desses últimos 10 anos e colocássemos numa conta poupante, já tínhamos pago o telão. Então, ao invés da gente continuar pagando aluguel, vamos logo comprar e o dinheiro do aluguel paga o telão. Entenderam? Então, a gente, no longo prazo, a gente economizou e a gente ganha de imediato um sistema audiovisual melhor para a igreja. E ontem, tivemos aqui toda a equipe que está envolvida nisso, estudando a instalação do telão, porque ele vai ser colocado aqui na frente de maneira provisória, já que ele só vai poder ser instalado de maneira fixa quando nós reformarmos toda esta frente da igreja. Então, estudamos ontem a 1ª etapa para a instalação e eu saí extremamente empolgado. Segundo o prazo que a empresa nos deu, agora em março, ainda sem data precisa, mas agora em março, nós teremos, para a honra e glória de Deus, o telão aqui na igreja. E lembra quando eu falei para vocês, nós já temos o dinheiro para a compra do telão? E eu falei para vocês, e vocês se empolgaram, disseram amém. Eu falei, agora só falta pegar com vocês. E vocês riram. Mas posso falar uma coisa para vocês? Eu falei, não era de brincadeira. Eu falei porque eu acredito nisso. Veja, quando Moisés disse para o povo de Israel, aquietai-vos e veja o que o Senhor fará, Deus ainda não tinha dito para ele ir para o mar. Deus ainda não tinha dito. Deus falou depois disso o que tinha que ser feito. Portanto, para que o milagre aconteça, eu preciso primeiro ter fé. Não é o milagre que produz fé, é a fé que produz o milagre. Então, quando eu falei, olha, nós vamos comprar, eu já sabia que nós conseguiríamos. Por que eu sei disso? Porque o mesmo Deus que disse acalme, vai que eu abro o mar, é o mesmo Deus que diz para nós, vai que eu vou abençoar. E para a glória de Deus, quando terminou ali, eu já saí ali para o fundo, o Everton estava lá, o diretor financeiro da instituição, e nós já começamos a conversar sobre como nós faríamos toda a engenharia financeira, apenas recapitulando os passos que nós havíamos dado. Um irmão nos procurou para fazer a primeira doação da primeira mensalidade de 10 do telão. Ou seja, a primeira mensalidade nós pagamos com os recursos das ofertas, sem que houvesse ainda o lançamento oficial, e a segunda mensalidade de 10 nós já pagamos com a doação que recebemos. Percebem? Então de 10 faltam 8, faltava 10, agora só faltam 8. E é assim que a gente vai fazendo a obra de Deus avançar. Então, continue permitindo que Deus use você, principalmente por meio, ou não somente, mas por meio dos dízimos e também das ofertas, para que haja recurso na casa do Senhor, para que estas e outras demandas possam acontecer. Não se iluda, a igreja do IAN é grande, mas sem você ela não é nada.
Então, se você está aqui, que a partir daqui você possa abençoar esse lugar, para que outros sonhos possam também acontecer. Por fim, a semana passada eu estive no Acampe Oeste, foi uma bênção, eu e o pastor Tiago. Pastor Tiago, levanta aí, por favor. Esse menino aí bonito, o pessoal diz que ele parece o Michael B. Jordan, depois do ataque bacteriano. Pastor Tiago é o nosso pastor universitário, gente. Então você que é universitário, está chegando, ele é o pastor que cuida de você lá no prédio. E nós viajamos lá para o Campo Oeste, foi uma grande bênção, foi muito bom podermos falar sobre o Unhaene para 4.000 jovens que lá estavam. Foi realmente muito especial. Foram 12 horas de estrada para ir, 12 horas de estrada para voltar. Quinta-feira nós estávamos destruídos e ainda estou recuperando, mas eu decidi que esta semana, em razão e em face da chegada de todas as pessoas, esta semana eu vou separar toda ela para visitar. Eu vou aproveitar que o pastor Binho está aí e nós vamos visitar os membros, tanto funcionários, obreiros quanto alunos. Ao final aqui do culto, eu vou ficar no primeiro banco. E se você quiser e tiver disponibilidade em receber a minha visita, eu teria o maior prazer em visitar você. Ainda ontem, depois dessa semana, eu consegui fazer uma visita. Eu tinha programado 2 no restinho da semana, mas consegui fazer pelo menos uma, que foi para a irmã Irene. Cadê a irmã Irene? Dá um acenozinho, irmã Irene. Eu a vi mais cedo aqui na igreja. Está ali, irmã Irene, uma fofa. Foi um prazer tão grande poder visitar ela, orar com ela, e de quebra ainda ganhei um bolo de milho com goiabada. Sensacional. Mas não precisa preparar nada não, viu, gente? A água está tudo certo. E depois só pega um limão e joga dentro. Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Você que está acompanhando pela internet, abre aí por favor a palavra de Deus, Mateus capítulo 6. Verso 33, eu quero compartilhar com você, para mim, um dos textos mais difíceis já falados por Cristo. Eu vou explicar para você porque para mim ele é um dos textos mais difíceis. E eu espero em nome de Jesus, que ao final deste breve encontro que teremos aqui, você saia aqui dizendo: Senhor, embora pareça difícil, eu creio ser possível e pelo poder de Deus, assim o farei. Amém? Capítulo 6 e o verso 33, eu e vocês lemos assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bom Deus que está nos céus, neste momento nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos clamar, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos abençoe. Nós vamos brevemente meditar na Tua palavra, mas que o tempo não conte para a profundidade do que a Tua palavra quer nos ensinar. Que o Senhor sussurre nos nossos ouvidos aquilo que o Senhor deseja. E que assim, Senhor, compreendendo a voz do Teu Espírito, saiamos da Tua casa, quer presencialmente ou online, saiamos tendo a convicção de que o Senhor falou mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Amém? Jesus está falando um dos sermões mais espetaculares da Bíblia. Já imaginou um sermão em que você prega e 2000 anos depois ele continua sendo extremamente relevante, incrivelmente atual e urgente? Já imaginou um sermão em que 2000 anos depois ele continua sendo atual? Este é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 até o capítulo 7.
E Jesus vai aqui instruindo sobre o cerne do cristianismo, sobre as coisas importantes para aquele que deseja ser cristão. E no meio deste capítulo, no capítulo 6, entre o início e o fim, Jesus fala algo que é crucial, é central na vida de um cristão. Ele começa dizendo assim: buscai em primeiro lugar. Por que Jesus está dizendo isso? Me permita fatiar esse texto para você entender por que, para mim, este é o maior desafio do cristão. Ele começa dizendo busque. Ele não começa dizendo faça. Ele não começa dizendo preste atenção. Ele não começa dizendo lembre-se. Ele está dizendo busque. Como alguém que faz de maneira intencional a procura de algo que perdeu. Como alguém que possuía, em algum momento não tem mais, e então agora precisa procurar para enfim encontrar. Como alguém que reconhece que já não tem mais, e que para continuar a jornada precisa procurar. É neste sentido que Jesus vai dizer busque. E por que ele vai dizer isto? Porque não é natural procurarmos aquilo do que nós não sentimos falta. Deixa eu explicar melhor o que eu estou dizendo para você. Porque a natureza que possuímos, inegavelmente nos afasta de Deus. E como nós vivemos essa falta, nós tentamos suprir essa falta com as mais diferentes coisas. Da comida que comemos, à roupa que vestimos, aos títulos que possuímos, ao dinheiro que tentamos conquistar, aos bens que compramos, às fotos que postamos, aos likes que perseguimos, tudo, absolutamente tudo existe para, de alguma maneira, colocar no nosso coração um vazio que existe existencialmente. Soren Kierkegaard vai dizer que desde que nos afastamos de Deus, lá nos primeiros pais, vivemos um vazio existencial que somente Ele é capaz de preencher. Mas quando não reconhecemos que somente Ele é capaz de preencher, então tentamos preencher com toda a sorte de coisas. Então assim há pessoas que tentam preencher esse vazio, namorando outras pessoas, se casando com outras pessoas, buscando recursos financeiros a fim de juntar dinheiro para tentar preencher esse vazio. Mas é vão. O próprio Jesus Cristo nos orientou que o lugar que é um vazio, em razão de sua ausência, não pode ser preenchido por outro, não se encaixa. Mas como nós perdemos isso e nascemos inerentemente com este vazio, para que ele seja preenchido, é necessário então que a gente saia à busca. Por isso Jesus Cristo vai dizer, olha, para de ficar perseguindo outros caminhos, eu sou o caminho. Olha, para de ficar tentando achar outros atalhos, eu sou o caminho. Olha, para de ficar tentando buscar outras formas de vida, de existir, de achar que você vai ser feliz. Não, eu sou o caminho. Para de tentar se agarrar a outras ideias, ideologias e pensamentos. Eu sou a verdade. Olha, não tente buscar sentido e existência, propósito em outro lugar, porque eu sou a vida. Perceba, Jesus começa dizendo busque, porque de outra maneira a gente não consegue reconhecer que somente Ele tem poder para acabar com esse vazio. Por isso ele começa com esse verbo, e esse verbo é necessário que estivesse aqui, porque nós corremos o sério risco de não buscar. Certa vez, e já falei isso para vocês, mas dizem que a repetição gera aprendizado. Me lembro de já ter contado isso para vocês em outra oportunidade. Estava conversando com um amigo também pastor, e ele olhando para mim disse assim, o contexto da nossa conversa era do filme Clique. E a gente estava conversando e disse assim, já pensou se a gente tivesse um controle remoto? E a gente pudesse apertar o controle remoto, então voltar naqueles momentos em que a gente não gostaria de ter vivido, erros que cometemos, situações que passamos, palavras que dissemos e que dos quais, se pudéssemos voltar atrás, jamais diríamos. Sabe disso? Nossa, se tivéssemos um controle remoto
dessa natureza, não seria maravilhoso? E ele disse para mim, você usaria? Eu falei, com certeza. Com certeza eu usaria, com certeza eu apertaria esse botão mais de uma vez, inclusive. E aí ele se sentiu à vontade para fazer a pergunta, que é bastante pessoal. Ele disse, você se lembra o dia, hora, ou pessoa, ou lugar em que você voltaria? Eu falei, lembro. Você consegue contar? Eu falei, posso, consigo. Eu apertaria esse botão para voltar. No exato instante em que eu, um pré-adolescente, entendi que era impossível viver ao lado de Deus se não fosse por meio de uma vida de oração, eu voltaria no exato instante em que eu decidi, apesar de sabendo disso, não orar. Qual é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida? Acreditem, o maior arrependimento que eu tenho na minha vida foi no dia em que eu entendi a importância de buscar a Deus e eu escolhi não buscar. Porque deste decorreu todos os outros problemas. Deste decorreu todas as más decisões que eu tomei. Desta decisão decorreram todas as cicatrizes, todas as feridas abertas em mim ou em outras pessoas que conviveram comigo. Desta má decisão que eu tomei, resultou em uma série de caminhos pelos quais eu não precisava ter passado. Por isso Jesus começa dizendo, busquem. Mas ele agora coloca a prioridade dessa busca. Ele, conhecendo a minha e a sua natureza, ele sabia que se a nossa busca não fosse a prioridade, nós abandonaríamos. Já viu essa frase dita por alguns coaches, embora ela não seja própria deles, e sim dos estoicistas, mas é uma verdade. Ela diz assim, aquele que tem muitas prioridades, não prioriza nada. Prioridade por si só não permite plural, embora possamos colocar um S, o conceito dela não permite plural. Se é prioridade, portanto, é o que vem primeiro. Se é o que vem primeiro, nada pode competir com isso, porque se vem competindo com isso, já não pode ser chamado de primeiro. Lembre-se bem de uma coisa, na relação com Deus, não existe empate no pódio. Ou ele é único, ou ele não sobe. E por isso Cristo deixou de maneira muito clara, olha, a sua natureza, ela vai te afastar de mim, ela vai te impedir de me buscar, ela vai te impedir de me tornar aquele que é o primeiro. Então busque, é uma decisão, ela precisa ser tomada diariamente, porque você de outra maneira não encontra, mas isso tem que ser a prioridade. Não é apenas um reconhecimento, é colocar literalmente na agenda e tornar isso o fato inegociável do dia. E sabe, por que eu escolhi esse sermão? Porque eu sei que a partir do próximo sábado, nós já não estaremos mais todos juntos, reunidos em um único espaço, mas estaremos agora em outros espaços. Então eu precisava dizer para você isso agora. Você está reiniciando uma jornada acadêmica, e você será compelido, as suas obrigações disputarão espaço na sua agenda. Lembre-se bem disso, toda e qualquer coisa pode ser negociada, menos Deus. E para deixar isso bem claro, Jesus continua, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas. Ele poderia ter dito assim, todas as coisas, porque não é isso que a gente diz? Todas as coisas nos serão acrescentadas, mas quando a gente diz isso, a gente perde, em particular, uma palavra que desloca todo esse texto para a chave mais importante do que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, todas estas, que estas são essas. Vamos para a Bíblia? Mesmo capítulo, versículo 25. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um único centímetro ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vocês vestirão? Considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem angustiados, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque aqueles que não conhecem a palavra é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. E então ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que o reino de Deus, a necessidade de buscá-lo, a atitude de dobrar os joelhos no chão para orar, precisa ser mais importante do que você comer. Precisa ser mais importante do que você vai vestir. Então, se eu tiver que decidir entre utilizar o meu recurso para aquilo que eu preciso ou desejo, mas para fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. É radical dizer isso, e por isso eu falei para vocês que esse texto é muito difícil. E posso te dar um exemplo disso. Lembram-se de Elias? Quando a viúva só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer a comida, para ela e para o filho, e depois, não tendo mais, ela disse: vamos morrer porque não tem mais o que fazer. Ele disse assim: não, primeiro prepara, me dá, porque é como se estivesse dando ao Senhor, esse era o teste, me dá, e então deixa Deus prover. Sabe o que ela estava dizendo ali? Que Deus para ela era mais importante do que comer. E que se tivesse que decidir entre dar para Deus e deixar de comer, ou comer e deixar de dar para Deus, ela preferia não comer e dar para Deus do que comer e não dar a Deus. Por isso que para mim, Cristo Jesus é revolucionário. Sabe por quê? Porque Jesus é radical. Lembra-se que eu expliquei para vocês isso? A diferença entre radical e extremista? Lembra-se? Para aqueles que não estavam aqui ou que não acompanharam pela internet, eu vou explicar. Radical é aquele que toma decisões firmes e sérias para si. Então, eu não vou mais beber refrigerante. Essa é uma decisão radical. Por que radical? Porque no mundo ao seu redor, todo mundo bebe. Quando você decide fazer algo que é diferente do que os outros fazem, isso é radical. Não vou mais comer açúcar, isso é radical. E está tudo bem. Não há problema em você ser radical. De agora em diante, eu não vou mais escutar no Spotify, não vou mais escutar em nenhuma plataforma digital nada que não enalteça o nome do Criador. Isso é radical. Extremista é aquele que toma uma decisão radical para si, que é que todo mundo faça o mesmo. É diferente. Eu não vou mais beber refrigerante, então se eu não vou mais beber, ninguém mais bebe também. Não, isso não é ser radical. Isso é ser extremista. Eu não vou mais comer açúcar, então já que eu não vou comer, ninguém mais aqui na igreja vai comer também. Não. A Bíblia não convida ninguém a ser extremista. A Bíblia diz assim, nem por força, nem por violência. Então, você decide como você viverá. Mas a Bíblia diz assim, já que você decide como você viverá, então você precisa tomar decisões firmes e radicais. Agora Jesus Cristo está desafiando a gente a tomar uma decisão radical. Senhor, ainda que eu precise confrontar
a minha necessidade com a tua vontade, que prevaleça a tua vontade sobre a minha necessidade. Eu não ouço amém? É isso que Deus está dizendo. Agora vamos para a prática. Senhor, entre eu namorar com aquele rapaz, namorar com aquela moça e fazer a tua vontade, eu prefiro fazer a tua vontade, ainda que eu permaneça solteiro. Amém? Tem gente que não falou, não. Isso é ser radical. É isso que Deus me convida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma decisão radical. É dizer assim, Senhor, não importa as circunstâncias, a minha fé permanecerá a mesma. Sabe por quê? E com isso eu quero encerrar o sermão dessa manhã. Para aquele que crê, ele entende que não são as circunstâncias que moldam a fé. É a fé que molda as circunstâncias. Quando eu decido buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então eu abro espaço para que Deus mostre a sua provisão em todas as minhas necessidades. Qual é o meu apelo para você nessa manhã? Para esse ano, a primeira e mais importante decisão que você queira tomar na sua vida é: Senhor, que eu busque em primeiro lugar a Ti e o Teu reino. Que os meus joelhos, Senhor, sejam dobrados antes que o meu celular seja acendido. Que a Tua palavra, o pão da vida, seja aberta antes que seja colocado à mesa do café da manhã. Que é o menor sinal de indecisão, os meus olhos se fechem para pedir sabedoria do alto. Que eu seja guiado pela convicção de quem o Senhor é, e não pelas ondas sentimentais de quem eu sou. Senhor, molda a minha vida, para que eu Te busque sempre em primeiro lugar. E então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você quer fazer esse pedido para Deus hoje? Quer confirmar e fazer esse acordo com Deus, dizer assim: Senhor, eu preciso priorizar a Ti. Nas horas boas e nas horas ruins, nas horas mansas e difíceis, eu preciso priorizar a Ti. Senhor, que eu Te busque, sabendo que é o tesouro que está disposto a ser encontrado. Senhor, que Tu sejas o primeiro lugar, sabendo que se não fores o primeiro lugar, não serás nenhum outro lugar. E Senhor, que mesmo diante das circunstâncias, eu creia que o Senhor está pronto para suprir todas as minhas necessidades. Então me faz escolher a Ti, e somente a Ti. Você quer dizer isso para o Senhor hoje? Eu quero encerrar orando com você. A você que está aqui e também a você que está pela internet. Ao final deste culto, eu peço que você tome tempo e se sente, porque eu preciso tomar um voto com você, e para isso eu preciso de todos vocês. Tudo bem? Vamos então nos colocar em pé para falarmos com Ele. Oremos. Nós Te louvamos, querido Deus. Te louvamos porque sabemos que o Senhor deseja dar a nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a única coisa que o Senhor pede é para que Te busquemos em primeiro lugar. E essa única coisa, Senhor, para nós ainda é muito difícil, porque a nossa natureza carnal milita contra as coisas espirituais. Então, na agenda atarefada do nosso dia a dia, corremos o risco sério de acordarmos e fazermos tantas outras coisas, e assim irmos colocando o Senhor
nas últimas posições da nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que seja, Senhor Deus, Cristo Jesus, o primeiro nome a ser citado no nosso dia e também o último nome a ser citado na nossa noite. Ó Deus querido, perdoa os nossos pecados e nos abençoe a fim de que estejamos contigo. Estamos iniciando um semestre. Daqui mais alguns dias, aqueles que faltam chegar retornarão. Se encerrará as matrículas e então, oficialmente, teremos todos a quem o Senhor separou para este semestre. Então quero clamar em nome de Jesus, para que tanto eles, quanto os que aqui estão compreendam a necessidade urgente de colocar Cristo em primeiro lugar, que busquem o Senhor. Clamo, Senhor Deus, sabendo que esta é a nossa maior necessidade, é a nossa maior urgência. Por isso derrama o Teu Espírito Santo de maneira dobrada sobre nós, para que o Teu poder vença a nossa carne e assim sejamos espirituais, porque estamos ligados a Ti por meio do Espírito. Peço, Senhor, a Tua bênção sobre a mais tenra criança, até o mais antigo idoso. Todos aqui, Deus querido, quer presencialmente ou online, clamo em nome de Jesus para que o Senhor os abençoe. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos disciplina o coração, para que sejamos, Deus bondoso, em atitudes e em palavras semelhantes a Cristo. Por isso peço a Ti esta bênção. E o faço, ó Deus, encerrando este culto, abençoando as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar, erguendo mais uma vez a minha mão e dizendo: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você que está online. Que o Eterno permaneça com você. Um feliz sábado.